Salmo 23 abertos, todos nós já? Todo mundo? Quem é que não trouxe Bíblia para esta reunião? Só para eu ter uma ideia, assim. Tenta trazer, rapaz. Não pesa, não. Garanto que você carrega a coisa mais pesada por aí. Teve um tempo que os crentes, pelo menos, levavam a Bíblia para os lugares, né, de reunião. Hoje em dia, o cara não tem, está na gaveta, ele não lê durante a semana, chega para cá, não traz também, e vai ficando assim, desse jeito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Há pessoas que já ficaram tão acostumadas à leitura deste salmo que, quando existe a sugestão de que porventura se vai pregar a respeito, internamente muitos já se desconectam, já se desligam, já dizem: isso aí eu sei desde o tempo que eu não sabia, já nasci sabendo, já estava condicionado, já tinha no subconsciente, pelo menos, a informação. Cansei de ver enterros em filmes. Todo enterro em filme só dá Salmo 23, não é? Então, cada enterro em filme é com certeza um pedaço, um fragmento de Salmo 23 que a pessoa ouve e vai se anestesiando sem, de fato, se apropriar do significado, muito à semelhança daquela história antiga e verdadeira a respeito de um poeta que declamava muitas poesias num determinado lugar, e em meio às suas declamações ele viu assentado no lugar um velho ministro do Evangelho, um pregador da palavra, e, querendo um momento de improviso, ele sugeriu que o ministro deveria vir até a frente para recitar o Salmo 23. E o ministro disse: eu irei, mas o senhor recite também, eu gostaria de ouvir com a sua voz. E ele recitou com toda aquela beleza de impostação, de respiração, de métrica, de volume, de eloquência, com todas as artes, não só da poesia, mas da elocução. E quando terminou, o povo aplaudiu intensa e freneticamente a beleza do que ele havia manifesto, e deram a palavra ao velho, encanecido, e ao quebrado ministro do Evangelho, que, com a sua voz não impostada de modo algum, sem busca de nenhuma técnica, sem coisa alguma, simplesmente suspirou, recitou o que estava não como uma memória na sua mente, no seu cérebro, mas como um imprimato no seu coração. E quando ele terminou de recitar, ninguém aplaudiu, mas muitos choravam. E o poeta veio e disse: sabem qual é a diferença? É que eu sei o salmo do pastor, e ele conhece o pastor do salmo. A maioria de nós sabe apenas o salmo do pastor, o Salmo 23. O convite é para que a gente conheça o pastor do salmo. Essa é a diferença de todas as coisas. Não há nada novo a ser dito, vocês me compreendem? A gente pode fazer elucubrações aos milhares a respeito de coisas interessantes e provocativas,
que fazem cócega no nosso cérebro, que podem trazer provocação à nossa mente, que podem gerar algum tipo de estímulo vaidoso de percepção até nas apreensões e captações de entendimento do nosso espírito. Mas ao final, sobra apenas uma questão: você conheceu ou não conheceu aquele acerca de quem você recitou, falou, poetizou, anunciou, provocou, elucubrou, teologizou, fez o que fez? É apenas algo que faz parte dos seus processos mentais, cerebrais, psíquicos, culturais, ou de fato é algo que entrou em você, que estabeleceu raízes, que se fincou e que pôs o espigão no cerne do seu ser, que se transformou numa realidade absolutamente mais essencial do que qualquer coisa que você possa chamar de essência, porque se transformou na própria razão da sua vida e do seu ser. Enquanto não é assim, enquanto assim não for, o que a gente apenas tem é o salmo do pastor, mas não se tem a relação profunda com o pastor do salmo. O salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E quem diz isso é um homem que, quando menino, já desde a casa do seu pai, fora educado a cuidar de ovelhas, como pastor de ovelhas, que usa a vara, o cajado, que as guia, que as leva para beber água, que cuida delas quando o predador chega, que passa com elas pelas veredas escuras, que as faz repousar em pastos verdes e suaves e macios, que tem prazer em direcioná-las ao lugar da vida e não da morte, que expulsa os adversários que porventura a elas cheguem e as cata e as unge e pensa as suas feridas e as trata com amor e as encaminha para um redil, para um abrigo de paz que lhes dá segurança e aquilo que ele mesmo, na relatividade da sua experiência humana, da sua idade, da sua juventude, fazia com amor pelas ovelhas. Ele imagina, apenas imagina, sendo ele consciente da sua própria relatividade, que aquele que sobre ele estava faria infinitamente mais do que tudo quanto ele podia pensar e imaginar. Daí ele tirar do melhor da sua percepção de carinho, de cuidado, de atenção de um pastor para com a ovelhinha, o significado paradigmático do que deveria ser, de maneira amplificada ao infinito, o cuidado, o amor, o carinho, a proteção, a direção, o amparo, a consolação, o estímulo, a transcendência e, sobretudo, o cuidado de gerar um refúgio de segurança para cada um de nós nesta vida e já. E ele apanha a experiência dele e diz: se eu sou assim com essas ovelhas, o Senhor, sendo meu pastor, será infinitamente mais comigo, infinitamente mais com a minha própria vida. Só que a gente se acostumou a ler este salmo conforme a tradução dele para o português, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a associação do nada me faltará é sempre a provisão, a uma espécie de apólice de seguro. Se eu tenho o Senhor, eu posso ficar tranquilo, porque se houver incêndio já está remunerado, está tudo coberto, tudo bem. É o melhor negócio. De fato, o texto original no hebraico não dá esse encaminhamento de conotação com o qual o salmo ficou nas nossas mentes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como se significasse que eu iria ter todas as provisões de todas as coisas que eu julgue sejam necessárias para a minha vida. Aí coloca Deus a serviço da minha necessidade o tempo todo.
De fato, a tradução para o inglês ficou extremamente mais próxima do sentido hebraico do que a nossa, porque no inglês está dito: o Senhor é o meu pastor, I shall not want. Eu não terei carências que sejam decorrências do desejo. Eu não terei o desejo como aquele que dita a minha necessidade. Porque o Senhor é o meu pastor, o meu desejo não será o meu Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor, o meu desejo não será meu ditador. Porque o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu desejo não se transformará em minha necessidade. Porque o Senhor é o meu pastor, os meus desejos estarão calados na certeza de que Ele cuida de mim. Eu não terei listas a oferecer. Justamente por isso, não tereis frustrações a viver. Eu não apresentarei a Deus expectativas, nem projetos, nem modelos do que me satisfaria. Justamente por isto, serei surpreendido todos os dias pela misericórdia de Deus e pela graça dEle, com a fisionomia com a qual Ele configurar as coisas diante de mim. Ora, isso justamente nos remete para a situação existencial e espiritual oposta àquela acerca da qual nós temos sido ensinados de maneira farta, sobeja e longa. Que é esta, que reduz o Senhor, que é pastor, a ser o garçom dos nossos desejos transformados em necessidade. A sociedade de consumo, que transforma, que gesta, que estimula, que induz, que sugere, que semi-hipnotiza, que às vezes até hipnotiza, fazendo com que o indivíduo tenha desejos plantados dentro dele, estimulados dentro dele, emulados no coração dele, para que eles surjam de dentro como algo importante. Essa sociedade é que instituiu o desejo humano como necessidade, e que nada mais é do que uma manifestação totalmente diabólica, porque assim é o diabo. O diabo é que é este que chega tentando insuflar em mim desejos infindos, constantes, inconsequentes, no sentido de que eu não avalio o significado deles, porque na medida em que eu vou acalentando e fazendo cafuné e carícia nos meus próprios desejos, eu os vou instituindo como leis para a minha vida. E depois de um tempo, eu corro, sem saber porquê, me afadigo por dezenas de coisas, sem jamais avaliar o significado delas. Nem sequer imagino como teria sido a vida antes de que essas coisas existissem. E vou vivendo cada vez mais sob a opressão de um aparato de necessidades inventadas pela indução do desejo. E fico fazendo oração a Deus, rogando que Ele seja o pastor dos meus desejos. O pastor das necessidades que Deus não acha necessárias. Que seja o provedor das provisões que não nasceram em mim como carências naturais. Que são, sobretudo, construções, ampliações, superlativações, vivizações, induções frequentes, contínuas, que não cessam dentro de mim, e eu vou me sentindo totalmente frustrado. Quando olho para a vida e não tenho o que tantos já conseguiram, e faço as contas e vejo que provavelmente não obterei o que se diz que é fundamental, até essencial que se tenha, e empresto e entrego a minha vida inteira a projetos
que me são ditos, contados e falados e afirmados como sendo de natureza essencial para o meu bem-estar e para a minha felicidade, quando na realidade a vida aconteceu milhares e milhares de anos sem que nada disso jamais tivesse sido pensado ou cogitado. Mas hoje eu digo: Senhor, eu não posso viver sem isto. Eu não sei viver sem isto. E o Senhor tem que ser o pastor dessa minha carência, o pastor da minha necessidade. Aí o Salmo 23 vira outra coisa. Aí ele vira uma máquina de mentira. Ele vira uma usina de frustrações. Ele se associa a nós para nos fazer mal, porque eleva um padrão para um nível de falsa expectativa e me coloca numa devoção a Deus cheia de barganha, que pede dele que realize aquilo que em mim se instalou primeiro como um desejo que foi provocado, seja pela minha química orgânica, seja pela minha fantasia psicológica, seja pela indução social da sociedade de consumo, mas é algo que não nasceu comigo, não nasceu em mim, foi pregado em mim, e agora eu trato como se fosse uma parte do meu próprio corpo, o meu próprio coração, um órgão do meu viver. E Deus fica com a responsabilidade de ser Deus para realizar essas coisas, sem que a gente perceba que o que de fato o Salmo está dizendo é o oposto disso tudo. O que ele está dizendo é que se Deus é Deus na minha vida, se o Senhor de fato é o meu pastor, isso me basta. Eu não estarei sob a tirania do desejo, não se instituirá, não se estabelecerá em mim nenhuma carência com a tirania soberana que faz a pessoa a ela se render. Ao contrário, a minha salvação desse poder de carências esmagadoras, de desejos deificados e divinizados da minha alma, é o fato de que o Senhor é o meu pastor. Se eu digo em verdade, o Senhor é o meu pastor, eu relaxo no resto. I shall not want. Eu não carregarei esses desejos como leis instituídas, como tiranos da minha vida. Porque afinal a pergunta é: todas essas coisas que se seguem a essa afirmação inicial do Salmo são de fato balela, minha gente. Se o Senhor não for o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele é o meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Como diz o Salmo 16, eu não tenho nenhuma outra riqueza, nenhum outro tesouro, nenhum outro bem, senão a Ti somente. Redundância extraordinária. Ele diz: eu não tenho nenhum outro bem, senão a Ti somente, ó Senhor. Como se ter Deus não fosse tudo. Tudo que basta, tudo que é necessário. O Senhor é meu pastor, pronto. O mais só faz sentido se o Senhor for o pastor, do contrário, tanto faz. É balela. Pastos verdejantes. Desde quando grama verde fez alguém feliz? Não haveria suicídio na Suécia, nem na Holanda. Água fresca. Você já foi para uma cachoeira angustiado? Com uma angústia maior do que a cachoeira? Não estou falando dessa angustiazinha de calor, não. Assim, ó. Essa aqui é banho gelado que tira. Mas quando bate aquele bafo de agonia, pode entrar em águas geladas do Alasca, que a sua alma continua se lascando. Nada muda.
Perca seu pai e sua mãe, que você ama, e seja levado para a Disney no dia seguinte, veja se você vê alguma coisa. Veredas de justiça. Quem é que anda em veredas de justiça e é guiado por veredas de justiça e aproveita isso, se não tiver o Senhor como pastor? Do contrário, ele nem enxergará ou no máximo entenderá isso como o caminho da lei. Se o Senhor não for o pastor, olhem que não há nenhuma provisão do tipo mãe e pai de Siddhartha, de Buda, na fase anterior a ele ter ido se tornar identificado com os pobres, que é quando os pais desejavam protegê-lo da visão da dor, do sofrimento, da tristeza do mundo. Não há nada disso nesse salmo. Ao contrário, ele fala de inimigos, adversários, ele fala de oposições, ele fala da necessidade da justiça no mundo de injustiça, de refrigério no mundo de estafa, de descanso no mundo de canseira. Ele reafirma todos os elementos presentes na vida quando afirma a necessidade do descanso, do refrigério, da proteção. Ele está falando do oposto. Não haveria nenhum sentido em falar essas coisas se elas não estivessem cercadas pelas coisas que lhes são antitéticas, que lhes são opostas. Esse mundo é canseiro e enfado, não é refrigério, é sofreguidão, é angústia, é agonia, é bafo, é peso, é oposição, é adversidade, são sombras de morte postas sobre nós com extrema frequência. Se o Senhor não é o pastor, como pergunta Salomão em Eclesiastes, quem é que pode comer, beber ou se alegrar? Separado dele, que vinho tem gosto, que comida gera prazer, que alegria alegra. Portanto, o que o salmista está dizendo é: quando o Senhor é o meu pastor, eu me satisfaço. É só porque eu já estou satisfeito com o fato de que eu sou dele, e ele é aquele que é o provedor da minha vida, e nele eu posso descansar, é que eu posso aproveitar as demais coisas. Do contrário, se isto não estiver primeiro presente em mim, não há absolutamente nada que possa me satisfazer. Os campos verdes só me servirão para eu olhar o do vizinho, para ver se a grama dele é melhor do que a minha. Descanso, eu vou estar sempre comparando quem é que está com a sensação de ter o bumbum num lugar mais macio do que o meu. Águas frescas não bastam, tem que ter jacuzzi. O coração fica o tempo todo ansioso e na água gelada ele não satisfaz. Ai, meu Deus, eu estou com frio, Senhor, aquece esta água. Estou determinando. Faz isto agora. É só quando o coração diz: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho desejo nenhum para além disto. Eu estou confiado e confiante no fato de que Ele vai cuidar de mim. É que eu posso usufruir o que o Salmo diz que é usufruível na vida. Aí, a grama verde me será agradabilíssima. Aí, então, águas frescas me refrescarão. Aí, então, eu serei guiado e me deixarei guiar por veredas de justiça por amor do seu nome. Aí então, por mais oprimido que o mundo fique, eu encontrarei nele refrigério, descanso, oxigênio para o meu ser, vida, alento. Se o Senhor é o meu pastor, eu não serei poupado de passar pelo vale da sombra e da morte. Todos passam por esse vale, todos, absolutamente
todos. Mas quando eu passar, e um dia eu andarei por ele de modo pessoal por esse vale, eu mesmo, sozinho, sem nenhuma outra presença humana comigo. É uma travessia que eu tenho que fazer só. Mas eu sei que tu estás comigo. Eu não serei poupado de passar por esse vale, eu só terei certeza de que não estou só. Jamais. Inimigos continuarão a me cercar pelas razões deles. Eu não estou aqui para entender meus inimigos, para discerni-los, nem para explicá-los, nem para odiá-los, nem para me ocupar deles. O que o Salmo diz é: se o Senhor é o meu pastor, as minhas inimizades não são minhas. Os adversários são apenas pessoas tomadas por sentimentos ruins que se projetam contra mim, mas eu não me faço inimigo daqueles que me são e se fazem meus inimigos, porque tu estás comigo. O que eu vou é olhar a provisão de Deus na minha vida. E eu vou saber que por mais que os inimigos estejam sentados à minha mesa, e a nossa mesa não é um lugar completamente distante da presença do adversário, o Salmo mesmo diz: aquele que comia do meu prato é aquele que contra mim levantou o seu calcanhar. E frequentemente está sendo dito aquilo que Jesus explicita quando diz que muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa, são pessoas que têm acesso a ele, à sua intimidade. Mas quando tudo isso se estabelece, se configura diante de mim, se o Senhor é o meu pastor, eu não vou ficar cativo, nem levado, nem sequestrado pelo ódio de ninguém. Ao contrário, eu vou continuar comendo a minha comida, bebendo o meu cálice transbordante de gratidão pela misericórdia dele na minha vida, e eu vou aceitar a unção, o óleo perfumado, o cheiro bom de Deus na minha cabeça, apesar de todas as circunstâncias adversas. Se o Senhor é o meu pastor, eu tenho projeção de vida para aqui, para agora, e projeção de vida para qualquer outro tempo ou hora, porque a minha oração é aquela que se estriba nessa certeza de que o Senhor, que anda comigo no vale da sombra da morte, é o que segue comigo por qualquer vereda, todos os tempos. Se eu me mantenho nele, se eu permaneço nele, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje à noite, eu não vim aqui trazer palavra alguma, estou muito gripado, suando demais, passei esses últimos 2 dias extremamente incomodado de gripe. Mas eu estou aqui, com o desejo de deixar esta palavra de criança no coração de vocês que são pais ou que se sentem adultos. Porque, de fato, a questão não tem a ver com se você conhece, pode declamar e decorar o Salmo. A única questão que importa é se o Senhor do Salmo tem a ver com a sua vida. Olhe para o seu coração e pergunte se existe algum Salmo 23 gravado, impresso a ferro e fogo no seu ser. E é fácil saber. A gente mede o significado da realidade de Deus em nós ante as realidades da vida. Quando uma notícia chega, para onde a sua mente vai primeiro? Qual é o seu impulso? Qual é o seu reflexo? Qual é a primeira palavra na sua boca? Qual é o seu primeiro pensamento? Onde está a âncora da sua alma? Ao que é que o seu ser se vincula? A quem? Onde está o seu socorro? Onde está o seu refúgio?
onde se deposita a sua esperança? Quem é o credor da sua vida? Quem é o advogado da sua existência? Quem é o guardador do seu caminho? Quem é o encaminhador das suas veredas? Se o Senhor é, o que se vai estabelecer em mim é uma libertação profunda das forças obsessivas do desejo e da construção de necessidades fantasiosas a partir deles. E eu me contentarei no Senhor Jesus. E eu me alegrarei e me regozijarei nele. Porque ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria. Porque ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará. Se estiver no Senhor a minha confiança, não se atemorizará o meu coração. Vocês estão pensando que é coisa pequena que eu estou falando a cada um de vocês hoje aqui? Quem me dera de todo o meu coração, cada um que aqui está pudesse crer com as vísceras do ser, em cada palavra que está sendo dita, na simplicidade do que está sendo falado, porque cada uma dessas coisas é verdade. E as únicas realidades que de fato importam na vida são essas. E elas nascem desse sentido absoluto que eu só tenho quando eu digo com todas as dimensões do meu ser, em fé, todos os dias, renovando a consciência, o compromisso, a alegria, o privilégio que vai se manifestar como confiança e descanso. Que o Senhor é o meu pastor. E por causa disso, eu não serei guiado pela ditadura dos desejos. Não terei dentro de mim a idolatria do supérfluo. Não carregarei dentro de mim as propostas existenciais da vaidade. Eu vou confiar minha vida a Ele, aos cuidados dEle. Se Ele é Deus mesmo. E eu só digo que Ele é meu Deus porque eu tenho experimentado e tenho provado a realidade da presença dEle em mim. E por causa disso, o meu caminho se torna simples. Eu não serei guiado pelas ditaduras do desejo, o que me dará a possibilidade de, deitando no campo verde, me rejuvenescer. Necessitado de descanso, poder descansar. Precisando de algum tipo de refrigério, poder obtê-lo e usufruí-lo. Sendo imposta a presença da sombra da morte sobre mim, não temendo, porque eu não sou preservado da experiência da sombra da morte, eu sou preservado do medo quando ela chega ou quando ela vem. A minha vitória é não temer, a minha vitória é me sentir guardado, o meu sucesso é estar absolutamente certo de que nada tenho, mas no Senhor eu possuo tudo. Esta é a palavra do Evangelho para mim e para você, hoje à noite. Quem quiser e puder recebê-la, que a receba. Quem tiver ouvidos para ouvi-la, que a ouça. E que a transforme em vereda de vida, para que ela não fique como uma proposta poética de um salmo idiota que não se transforma em realidade na nossa vida, porque a gente nunca chamou a Deus para a experiência da vida na dimensão proposta. Não como poesia, mas como experiência de confiança todo dia. Ou será que alguém aqui diz que não tem um ambiente exato para viver a experiência deste salmo? Nos desertos que nos cercam, e são tantos, até mesmo a ilha verdejante só me será aprazível se o Senhor estiver no meu coração, senão eu ficaria angustiado, dizendo, meu Deus,
Estou nessa ilha de verde, cercado de deserto por todos os lados. Até quando? Nada faz sentido se o sentido essencial não estiver estabelecido. Nada tem gosto se o prazer primeiro e eterno não estiver posto em mim. Nada refresca se o hálito de Deus não for o vento na minha face. Nada me dará segurança se eu já não tiver resolvido no coração o medo da morte pela presença de Deus em mim. Nenhum lugar será o meu lugar se eu já não tiver a certeza do meu lugar na morada eterna, na casa do Pai, para todo sempre. Nenhuma experiência da vida me será útil se eu não puder dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque sem Ele, do que adianta você provar tudo, experimentar tudo? Ou se tornar um grande casca grossa que diz: provei de tudo, sei tudo, e estou assim, blasé, sem gosto para mais nada. Uma alma Gimli, que provou dos Copacabanas Palace a qualquer outro prazer, e que vai perecendo e diminuindo os poderes de aquisição e aumentando os volumes de frustração na alma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Vamos ficar em pé, todos nós. Pegue na mão do irmão, da irmã, do amigo que está aí ao seu lado. Com o coração. Mesmo, não perca a chance que você teve hoje. Não perca. Ao invés de aprender sobre o pastor do Salmo, o Salmo do pastor, de fato vir a conhecer o pastor do Salmo. Para conhecer o pastor do Salmo, a gente tem que se entregar em confiança. Tem que se abandonar em fé. Tem que dizer ainda que, todas as caretas, todas as assombrações da morte, todas as sombras venham sobre mim, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Qual é o poder que um homem pode ter maior do que este? Que poder é maior do que este? Que poder é maior do que este? Que saber é maior do que este? Você vê os homens mais poderosos da terra ficando diante do vale da sombra da morte, tremendo, espavoridos, de medo e de pânico. Ao passo que você vê uma senhorinha despojada de todos os poderes, encarando nos olhos da sombra da morte e dizendo, como eu ouvi meu pai dizer do lado acerca do que ele via do lado de lá: Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Esse é o poder para viver.
Só tem poder para viver quem ganhou o poder para morrer. Só tem poder para caminhar quem entregou os seus poderes e aprendeu a descansar. Só usufrui refrigério quem já não se abana e espera o sopro que vem da boca de Deus. É assim que é. É só assim que vale a pena, é só assim que faz sentido. É só em razão disso que tudo quanto se diz acerca de Deus tem qualquer importância. Do contrário, divorciado de significado da nossa vida, de que me vale Deus? Senhor Jesus, Senhor Jesus, não adianta tu teres ressuscitado de entre os mortos se o meu coração continua a cultuar a morte, se eu continuo a viver sob medo. De que me adianta ter um gramado verde se eu não tenho paz para descansar? De que me adianta água fresca se meu coração está abafado de angústias? De que me adianta, Senhor, ter poder na terra se eu tremo diante da sombra da morte? De que me adianta ter comida, bebida, vinho, cálice, se eu fico comendo o pão da amargura que me servem os meus adversários? De que me adianta ter palácios se eu não tenho a certeza de que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre? De que me serve Deus se eu apenas penso em Deus como aquele que me serve? Senhor, me ensina a te servir, e aí tu me servirás. Me ensina a confiar, e aí confiado estarei. Me ensina a crer, e aí protegido serei. Me ensina a saber que tu estás comigo, e aí nada mais terá importância capital. Eu quero de todo o coração renovar as esperanças da minha alma e do meu espírito em relação a Ti. Porque aí, Senhor, eu não serei tiranizado por nenhuma fantasia, por nenhum desejo emulado dentro de mim. Eu descansarei em Ti e direi: porque eu busco o teu reino em primeiro lugar, eu sei que todas as demais coisas necessárias à vida, realmente necessárias à vida, me serão acrescentadas. Porque eu fui moço e já hoje sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por amor do teu nome, enche o nosso coração de fé, de confiança. Eu abro a minha boca, como a tua palavra manda, enche-a com a tua palavra, sustenta-me com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Pai, vem saciar o nosso coração com o pão da verdade, da confiança e da paz. Salva-nos dessa multidão de tiranias sedutoras, de mentiras, de enganos que tiram o foco do nosso ser de Ti.
e nos fazem seres pequenininhos, correndo atrás de graminhas mais verdes, de aguinhas mais frescas, de veredinhas mais asfaltadas, de um caminhozinho mais protegido, de uma mansãozinha mais garantida, para que a gente fique dentro dela angustiado, insone, febril de medo, aflito, panicado, deprimido, frustrado, se comparando, se medindo com todos e nos encontrando sempre aquém das possibilidades consumistas, desgraçadas e diabolicamente construídas como escravizadores do nosso ser, pelo amor do teu nome. Por favor, coloque em cada um de nós aqui a experiência em fé que nos fará satisfeitos de tudo, contentes em Ti. Tu és a nossa satisfação, Tu és o nosso contentamento. Nós não teremos desejos loucos. E Tu vais satisfazer os desejos do nosso coração, se nós endireitarmos em Ti as nossas veredas. Faz isto por nós e, no que nos diz respeito, permite que façamos nós isto por nós mesmos em Ti, nos entregando em fé agora e usufruindo o que Tu nos ofereces, ao invés de ficarmos falando acerca do que Tu dizes. Eu peço que seja assim com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.